Este é o programa Classe Bíblica no Ar, é uma grande satisfação estar de volta. O nosso curso é História de Israel, os livros históricos. Esse é o nosso manual. Nós temos 5 objetivos com esses minutos que estaremos juntos. No final dessa aula, você deverá ser capaz, basicamente, de 5 coisas. Primeiro, dizer por que, em vez de Davi ter sido substituído por seu filho mais velho, Adonias, foi substituído por Salomão. Segundo, explicar a razão indicada na Bíblia pela qual Deus não permitiu que Davi edificasse o templo em Jerusalém. Terceiro, citar os 4 tipos de pecados que a Bíblia atribui à pessoa de Salomão. Quarto, indicar, de acordo com a Bíblia, a principal razão da divisão do reino de Israel em 2 reinos distintos e hostis entre si. Quinto, citar os nomes de um dos reis de Judá e de um dos reis de Israel citados no texto 5. Estes são os nossos objetivos. E eu gostaria de, antes de entrar no texto de número 1, dar uma palavra introdutória a respeito de 1º e 2º Reis. Em primeiro lugar, eles são livros que vêm após 1º e 2º Samuel. E eles cobrem praticamente 400 anos da história do povo de Israel e de Judá. Isto é, de 1050 até o ano de 586 a.C. 1º e 2º Reis, no cânon sagrado do Antigo Testamento, formavam um único livro. E eles abrangem a história desde o rei Salomão até o exílio da Babilônia. Essas informações são importantes para nos situar quanto ao estudo do livro de 1º e 2º Reis. A autoria desses livros é desconhecida. A única coisa que nós sabemos pelo texto das Escrituras é que o autor era uma espécie de historiador, que conhecia muito bem os registros oficiais. Ele conhecia muito bem a literatura oficial de Israel e ele fez consultas nessas fontes literárias. Por exemplo, nós percebemos no livro menção ao livro das crônicas dos reis de Judá. Nós vemos também menção ao livro da história de Salomão, ao livro das crônicas dos reis de Israel. Então, era um arsenal, vamos dizer assim, literário, que esse historiador fazia uso no sentido de compilar, no sentido de escrever os livros de 1º e 2º Reis. Os propósitos desses livros, em primeiro lugar, é o de historiar a divisão de Israel. O reino deixou de ser unido, como foi em Saul, Davi e Salomão, e agora passou a ser um reino dividido. E então, o historiador traz-nos o relato dessa divisão. Além disso, historiar os sucessos e fracassos dos reis de Judá e de Israel. Nós percebemos que o livro traz 2 colunas de reis, os de Israel e os de Judá. E ela, em termos bastante sucintos, traça um perfil de cada um desses reis. Terceiro propósito, dar as razões para a ida de Israel para o cativeiro da Assíria. Em quarto lugar, desafiar os cativos a banir a idolatria e a desobediência para sempre. Então vejam bem, Israel foi para o cativeiro da Síria em 722. Judá foi para o cativeiro da Babilônia no ano de 586. O livro historia estes acontecimentos com a riqueza de detalhes incrível e, ao mesmo tempo, desafia os que estavam no cativeiro a abdicar da desobediência e buscar a Deus para sempre. O texto de número 1 da nossa aula tem como título Estabelecimento do trono de Salomão. Davi dá algumas instruções a Salomão. Você pode ver isso em 1 Reis 1 e 2, 1 Crônicas, capítulo 28. Mas havia um problema muito sério. É que Salomão não era o filho mais velho, mas sim Adonias. E pelos costumes das nações vizinhas, e também de Judá, e também de Israel, o rei que substituiria Davi seria o seu filho Adonias, já que Absalão já era morto. Mas Deus rejeitara Adonias, e Davi havia prometido a Batseba que seu filho Salomão reinaria em seu lugar. Adonias fez uso de um complô
Ele, por exemplo, conquistou o coração de Joabe e de Abiatar, o sacerdote, para que fossem após ele na sua proposta. Eles aceitaram e Adonias estava para se tornar rei em Israel. Entretanto, Natã orientou Batseba a que fosse à presença de Davi e ali trouxesse a memória do rei que ele havia prometido que seu filho Salomão reinaria em Israel. Enquanto Batseba conversava com Davi, Natã entrou para ajudá-la no sentido de convencer ao rei de que aquela promessa havia sido feita. Adonias já estava se autoproclamando rei. Ele convidou a nação de Israel. É claro, não convidou a Davi, nem a Natã, nem a Salomão. E então Davi foi com seu filho Salomão, montou na sua mula, como era costume naquela época, e na presença do profeta Natã, ele consagrou a Davi rei de Israel. Então Davi dá alguns conselhos a Salomão. Nós temos esses conselhos em 1 Crônicas 28 e 9 e 1 Reis 2 e 3. Eu gostaria de ler com você e você poderá acompanhar no seu vídeo essa leitura. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Davi estava dando a Salomão um conselho decisivo. Ele precisava servir ao Senhor de coração íntegro e voluntário, porque Deus quer mais do que obras externas. Ele quer um coração realmente entregue a Ele e um coração íntegro e voluntário. Davi estabelece para Salomão a relação de causa e efeito na nossa vida com Deus e com este mundo. Davi lhe disse: se você o buscares de todo o coração, você será achado de Deus. Mas se o rejeitares, ele te rejeitará para sempre. Quando o homem busca a Deus, Deus o recebe de coração também voluntário. Mas quando o homem rejeita a Deus, o texto diz que este mesmo é rejeitado por Deus. A vitória de Salomão estava presa justamente à obediência deste conselho dado por Davi. E eu vou ler com você o que está em 1 Reis 2 e 3. Nos diz assim a palavra de Deus: guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os teus estatutos e os teus mandamentos, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Davi estava mencionando a Salomão a importância de se guardar a palavra de Deus. Nós percebemos Deus orientando Moisés a que ele guardasse a palavra, a que ele guardasse os seus preceitos. Depois Deus substitui Moisés por Josué e Deus dá o mesmo conselho àquele homem dizendo: não aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que seja bem sucedido por onde quer que fores. Davi estava dizendo a Salomão que sem obediência à palavra de Deus não poderia haver prosperidade, num conceito amplo de prosperidade. Ele não manteria a paz naquela nação. Ele não manteria aquela nação servindo de fato a Deus, obedecendo a Deus, a não ser através da guarda dos seus mandamentos. Davi conhecia isso na sua experiência pessoal. Ele sabia que o triunfo, a vitória, estava atrelada à obediência aos preceitos do Senhor. E por isso ele instruiu o seu filho, mostrando-lhe que a vitória viria, que um reinado de bênçãos poderia acontecer, mas aconteceria de forma condicional, se ele obedecesse aos mandamentos do Senhor. O texto de 1 Reis, capítulo 2, mostra um segundo complô de Adonias contra Salomão. Ele queria o reino a qualquer custo. Então ele conversa com Batseba para que ela convencesse Salomão a lhe dar a Abisag. Você lembra desta moça no capítulo 1 de 1 Reis? Davi já estava velho
e ele não conseguia aquecer o seu corpo. Então esta moça fora lhe dada. O povo de Israel, os anciãos, recomendou que fosse escolhida uma moça e esta lhe fosse dada para que o seu corpo fosse aquecido. Só que Salomão, ouvindo isso da sua mãe, ficou preocupado. Respondeu com decisivo não, porque ali estava a argumentação de um grande complô. E então o rei, na sua sabedoria e prudência, mandou que fossem executados todos os que haviam participado desta maquinação, desta montagem. Todas as pessoas foram executadas. Todos os que ajudaram a criar esse projeto, que, sem dúvida alguma, minaria Salomão enquanto rei de Israel. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, o Senhor vem ao encontro de Salomão e lhe diz: pede-me o que queres que eu te dê. Este foi um momento significativo na vida de Salomão e que influenciaria todo o seu reinado. Salomão, ele fez o pedido certo. Ele pediu ao Senhor sabedoria para que ele soubesse entrar e sair diante do seu povo. Salomão fez o pedido certo a Deus. O que ele mais precisava era de sabedoria para que ele soubesse governar aquele povo segundo a direção, segundo a vontade de Deus, trazendo vitórias sobre aquela nação. Isso traz para nós uma grande lição. Às vezes estamos pedindo coisas erradas a Deus, isto é, coisas que não são primárias. Estamos pedindo um bem material, ou estamos pedindo a solução de um determinado problema, enquanto que Deus quer nos dar algo primário, algo vital para a nossa vida. Por exemplo, em Atos capítulo 3, aquele homem que esmolava à porta do templo, vendo que Pedro e João entravam, pediu-lhes uma esmola. Ao que eles responderam: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem estava pedindo uma esmola, mas Pedro e João tinham algo primário para dar-lhe. Por exemplo, a cura. Ele era um homem coxo e eles estavam ali para ordenar que ele se levantasse e andasse. O nosso problema, às vezes, é que nós estamos pedindo coisas que não são as primárias, as coisas essenciais para a nossa vida. Salomão poderia ter pedido riqueza, por exemplo, mas ele pediu sabedoria. E Deus concedeu exatamente isso, porque ele estava pedindo algo para o povo de Israel. É claro que, em decorrência da sabedoria que ele receberia de Deus, todas as outras coisas viriam. O domínio sobre as outras nações e riquezas imensas viriam como resultado da sabedoria que Deus estaria colocando na sua vida. O texto de número 2 da nossa aula fala sobre o templo. 1 Reis, capítulo 5 ao 8, e 2 Crônicas 2 ao 7. O templo tinha uma função fundamental na nação de Israel, porque ele representava a presença de Deus, isto é, Deus estava no templo. O povo se dirigia àquele lugar sabendo que ali eles se encontrariam com Jeová. É claro que hoje existe uma diferença. Nós somos o templo do Espírito Santo e o Senhor habita em nós. O templo, o prédio, é um lugar onde nós vamos adorar ao Senhor. Mas naquela época, a presença de Deus estava no templo. O templo era a habitação do Senhor e era um lugar onde o povo se dirigia para adorá-lo. O templo foi edificado em Jerusalém, no Monte Moriá. Ele foi concluído num período de 7 anos. Deus havia dado a Davi a planta do templo por revelação do Espírito Santo, contudo, impediu de construí-lo. Deus havia escolhido a Salomão para executar a construção do templo. E nós percebemos pelo texto bíblico que, por exemplo, foram utilizados cedros do Líbano, que foram conduzidos em balsas, em trajetos de aproximadamente 100 quilômetros. As balsas iam pelo litoral do mar Mediterrâneo, desde Tiro até Israel. Salomão fez amizade com Irão, era um homem, um bom rei, amigo de Israel, e este cedeu a madeira e também
condições materiais para a construção do templo. Salomão importou escultores de bronze para que tudo que faria parte do templo fosse feito com o maior cuidado possível. Toda a mobília, todos os pregos do templo foram feitos de ouro. Salomão estava tentando imprimir ali o que havia de mais belo. 30.000 israelitas trabalharam nesse projeto e 153.000 estrangeiros ajudaram-nos na construção do templo do Senhor. O texto de 1 Reis 8 e 9, 2 Crônicas 5 até o capítulo 7, fala-nos a respeito da dedicação do templo. Salomão reuniu o povo após os 7 anos de construção e ali ele orou ao Senhor, confessando os seus pecados e os pecados da nação, e dedicou a Deus aquele lugar. E a Bíblia diz que a glória do Senhor veio sobre eles de uma maneira poderosa, como eles jamais haviam experimentado até então. A glória de Deus estava naquele lugar, como um sinal de aprovação e de aceitação do templo que eles estavam construindo. O texto de número 3 da nossa aula fala sobre os pecados de Salomão. 1 Reis capítulo 9 até o 11, 2 Crônicas 8 até o 9. É muito interessante lembrarmos que Salomão, embora tenha começado bem, teve muitos problemas no seu reinado. Ele se distanciou do Senhor. Ele havia recebido do seu pai conselhos no sentido de buscar a Deus. E ele tinha toda a lei do Antigo Testamento. Ele tinha o Pentateuco para se guiar. E nesse texto de Deuteronômio 17, o Senhor aconselhava como o rei devia governar. Porém, Salomão, ele cometeu pecado, ele cometeu erro justamente nesse sentido. Eu vou ler com você Deuteronômio capítulo 17, versículo 16. Nos diz assim: porém este, isto é, o rei, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar os cavalos. Deuteronômio 17 e 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Ainda no versículo 17, do capítulo 17 de Deuteronômio, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. E nos versículos 18 e 19, a Bíblia diz: escreverá para si um translado dessa lei num livro, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Salomão pecou justamente aí, porque ele era um homem dono de muitos cavalos. Ele era um homem que teve 700 esposas e 300 concubinas. Era um homem que ficou extremamente rico e passou a colocar o seu coração nas riquezas. E quanto à palavra de Deus, ele cometeu negligência. Ele se esqueceu dos mandamentos do Senhor, casando-se com mulheres estranhas. Naquele período, era comum um rei casar-se com a filha de um outro rei, para estabelecer com ele uma aliança comercial. E Salomão importou esposas de todos os povos vizinhos, com os quais Deus havia orientado que ele não fizesse nenhum tipo de alianças. Salomão pecou. E Deus se distanciou do coração de Salomão. A palavra do Senhor estava nas suas mãos, mas ele, negligenciando-a, incorreu em pecados. Ficou extremamente rico e poderoso, mas tornou-se um homem vitimado pela cobiça, avareza, individualismo e indiferença. O texto de número 4 da nossa aula fala sobre a divisão do reino. Você pode encontrar isso em 1 Reis, capítulo 12 e 13, e também 2 Crônicas 10 e 12. O reino não permaneceu unido apenas até o reinado de Salomão. Salomão foi o último rei a ter diante de si as 12 tribos de Israel para governar sobre elas. E existem aí 2 personagens muito importantes. Em primeiro lugar, Reoboão, ou então Roboão, dependendo da versão bíblica que você tenha. Ele era filho de Salomão e subiu ao trono de Israel após a morte de Salomão. Havia um outro homem também,
chamado Jeroboão, filho de Nebate. Este homem recebeu uma profecia de que governaria sobre 10 tribos de Israel. O profeta pegou um manto, rasgou em 12 partes e deu 10 a Jeroboão, filho de Nebate. Salomão ainda estava vivo. Sabendo disso, ele expatriou, ele expulsou Jeroboão, filho de Nebate, para o Egito. Entretanto, na morte de Salomão, Jeroboão retornou. O filho de Salomão já estava no trono. E Jeroboão, filho de Nebate, veio trazendo consigo um argumento fortíssimo. Salomão havia enriquecido a si mesmo e enriquecido a nação de Israel à custa da miséria do povo. E então, o povo foi até o rei Reoboão, pedindo que ele resolvesse aquela situação. Então, Reoboão consultou aos anciãos de Israel, e estes aconselharam o rei a que desse ao povo uma boa palavra. Se ele fizesse assim, ele teria o povo consigo para sempre. Mas Reoboão resolveu consultar os jovens da sua própria idade, seus amigos, e eles disseram: de forma alguma, diga ao povo que o seu dedo mindinho é mais pesado do que o lombo do seu pai, e que se o seu pai os torturou com chicotes, tu os torturarás com escorpiões. Reoboão, ao dizer essa palavra para o povo, ele estava permitindo que Israel se dividisse em 2 partes. 10 tribos ficaram nas mãos de Jeroboão. Aliás, era tudo que Jeroboão queria ouvir. Reoboão fez exatamente o que Jeroboão, filho de Nebate, esperava. Ele colocou nas mãos daquele homem as 10 tribos que passaram a ser designadas como as tribos do norte. E ele ficou com Judá e Benjamim, designadas tribos do sul. Israel dividiu-se como resultado dos pecados de Salomão. As 1000 mulheres que Salomão tinha e a ganância por ter cada vez mais, por ter mais e mais poder, por ter permitido o culto a deuses estranhos, a deuses pagãos. É claro que ele estava sofrendo uma influência direta das esposas que ele trouxe das nações cananeias. Mas o seu pecado possibilitou que Israel fosse dividido. Reoboão ficou com 2 tribos, não por causa dele ou por causa de Salomão, seu pai, mas Deus havia prometido a Davi um trono para sempre. E embora ficando apenas com Judá e Benjamim, esta era uma forma de Deus cumprir com as promessas feitas a Davi, seu servo. Deus não fica devendo nada ao homem. O Senhor é sempre um Deus fiel. Reoboão estava sendo mantido na frente de 2 tribos por causa do amor de Deus para com Davi, seu servo. Jeroboão, filho de Nebate, ele exerceu um governo cheio de turbulências, de problemas, porque ele não era um homem de coração reto diante de Deus. O nome Jeroboão significa: o povo tornou-se numeroso. Ele era filho de Nebate. E ele havia sido entronizado em Israel dentro da vontade de Deus, mas não permaneceu na vontade do Senhor. Aliás, todos os reis de Israel fizeram o que era mal diante de Deus. E aí, quando a Bíblia cita a maldade desses reis, ela conecta-se com Jeroboão, dizendo que ele andou nos caminhos de Jeroboão, seu pai, porque era um homem de coração ruim, era um homem insensível com a vontade e a direção do Senhor. O texto 5 tem como título Judá e Israel. Nós temos esse assunto em 1 Reis 14 até o 16 e 2 Crônicas, capítulo 13 até o 16. Nós percebemos que durante os primeiros 60 anos de reino dividido, havia todo um antagonismo entre Israel e Judá. Eles não eram de forma alguma amigos. Cada um procurava viver a sua vida, mas sem uma relação de amizade. A Bíblia estabelece as 2 colunas de reis, os de Israel e os de Judá. Nós percebemos que os de Judá, alguns fizeram o que era reto diante do Senhor, embora os de Israel andaram nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, isto é, fizeram o que era mal diante do Pai, diante do Senhor. Na página 97 do seu manual, temos aí o primeiro rei, chamado Abias, rei de Judá. Ele assumiu o trono no lugar do seu pai Roboão.
Abias era filho de Maaca, filha de Absalão, portanto era neto de Absalão. E nós percebemos pela Bíblia que ele reinou apenas 3 anos em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele foi um mau rei, andou em todos os caminhos do seu pai. Você pode ler isso em 1 Reis, capítulo 15, versículo 3. Ele reinou durante um tempo extremamente curto, principalmente quando nós pensamos naqueles reis que reinaram 20, 30, 40 anos. Mas, graças a Deus, que o período de Abias foi curto, porque ele era reincidente em todos os pecados de seu pai. Abias, então, foi substituído por Asa. Asa tinha 41 anos quando subiu ao trono de Israel. Asa, portanto, era neto de Maaca e bisneto de Absalão. Asa fez um bom governo. Ele desfez a idolatria permitida por Salomão e permitida por Reoboão, filho de Salomão. Ele foi fiel a Deus. Ele destruiu os altos e, ao mesmo tempo, influenciou o povo a buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus derramou no reinado de Asa um poderoso avivamento. Quando o homem é fiel a Deus, Deus é fiel em visitá-lo e em confirmar os seus projetos. Asa, diferentemente do seu pai, fez um grande governo que abençoou o povo e que trouxe o povo de volta à obediência ao Senhor. No final da página de número 98, você tem aí um rei de Israel listado, chamado Omri. E eu vou dar para você a sequência dos reis, desde Jeroboão, filho de Nebate, até Omri. Jeroboão foi substituído por Nadab, seu filho. Este foi substituído por Baasa. Baasa foi substituído por Elá. Elá foi substituído por Zinri. Este assassinou seu irmão Elá, subiu ao trono e depois suicidou-se. E no lugar de Zinri reinou Omri. Nós estamos dando essa sequência. Todos esses reis foram péssimos exemplos de seres humanos. A Bíblia diz que eles andaram nos caminhos de seu pai Jeroboão, filho de Nebate. Entretanto, quando a Bíblia chega em Omri, há ali um marco de maldade entre os reis de Israel. Porque Omri, segundo o texto bíblico, fez pior do que todos os reis que o antecederam. Omri, então, foi um exemplo de maldade. Eu gostaria de colocar 2 coisas sobre ele. Primeiro, ele comprou uma colina e ali edificou a cidade de Samaria. Isto é significativo, porque Samaria depois tornou-se a capital das 10 tribos. Esta cidade, você sabe, é importante inclusive para o Novo Testamento. Ela está identificada com os samaritanos no tempo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele deixou um péssimo exemplo de idolatria. Altos foram levantados, o culto a Baal, o culto a deuses estranhos. O povo distanciou-se do Senhor de uma forma extremamente perigosa. E há um detalhe na vida de Omri que nós precisamos destacar. Ele foi pai de Acabe, esposo de Jezabel. Você sabe que este casal trouxe uma influência demoníaca para a nação de Israel. Não apenas Acabe foi um péssimo rei, mas casou-se com uma mulher feiticeira, que trouxe uma influência destruidora para a nação de Israel. Nós vamos estar vendo isso na nossa próxima aula. Omri, então, é um marco de maldade na nação de Israel. Entretanto, Deus sempre cuidou daquele povo, porque tinha com ele um grande propósito. O Senhor, apesar dos percalços, das dificuldades, através daquela nação, levantaria o Messias, aquele que redimiria o mundo dos seus pecados. E é por causa dele que hoje nós estamos salvos. Que Deus possa tê-lo abençoado nesta aula. Estaremos juntos no nosso próximo encontro. Deus te abençoe.